Muito bom dia, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10/11/2020. Hoje eu tenho até entrevista na Rádio Campinas Digital às 3 horas da tarde. Eu vou falar sobre essa questão da política internacional, sobre essas guinadas da pseudo-esquerdas no planeta e tudo mais, né? Que queira ou não queira, gente, vocês têm que entender que em crises as pessoas procuram pais, né? Os pais, né? O pai e a mamãe, né? Papai e a mamãe. E aí o que acontece? O papai e a mamãe da sociedade se chama governo e procura-se aquele que mais ampara, se assim pode-se dizer, fazendo as análises que devem ser feitas. Gente, vamos lá que nós temos algumas notícias interessantes. Eu estava dando uma olhada aqui no dólar internacional. O dólar internacional, tanto compra quanto venda, caiu bem. Não é caiu um pouquinho não, caiu bastante. Pra vocês terem ideia, deixa eu até abrir aqui, ó. Abro aqui rapidão para vocês. Compra e venda. Câmbio Chaco, que eu costumo ver, que é lá do Paraguai, que é uma referência muito grande, muito boa, porque eu sempre vejo pela tendência que eles fazem lá, é batata o que acontece aqui. Caiu a compra, foi para 5,35, estava 55, 20 centavos. E venda 5,65, estava 85, 95, ó, 5,65. Ou seja, o dólar está com como é que a gente fala? Com tendência de se estabilizar para baixo e não mais subindo para cima, igual que a gente estava vendo. Graças a uma tendência, não quer dizer que vai ser, tá? Graças a Deus. Vocês não sabem como é que eu fico feliz quando isso acontece. Bom, o dólar ontem, gente, abriu em 5,27. Ele caiu, ele teve uma mínima de 5,22. E depois, mais ou menos, umas 11h40, ele começou a subir. E estabilizou em 0%. Não subiu e nem caiu. Graças a Deus, graças a Deus. Ele fechou em 5,39. Abençoado seja. Isso é uma notícia muito boa. Sei, todo mundo sabe que eu gosto que o dólar caia e o real suba. Isso é a maior benção que um país pode ter, a valorização da sua moeda, porque faz com que o povo daquela nação que tem a moeda valorizada seja mais rico. Tanto é que você olha assim e fala assim, o PIB da Itália, o PIB da Inglaterra, o PIB da Alemanha, o PIB da França, tudo gigante, paizinho, tudo desse tamanho, assim, pequenininho na Europa. O que aqueles gajos têm de muito mais que passa o Brasil em PIB? Moeda forte. Pois é, moeda forte. Você tendo a moeda forte, você vai conquistando e vai criando empresas fortes. Porque o dinheiro vale. Então uma empresa que tem uma lucratividade X aqui no seu país, se for uma moeda fortíssima, ela entraria em países com moeda fraca. Vamos lá, eu sou uma empresa europeia, minha moeda é fortíssima, é o euro. Eu tive lucros aqui, só que é o seguinte, tive 1 milhão de lucros, só que é 1 milhão de euros. Aqui uma empresa brasileira teve 1 milhão de lucro, teve 1 milhão de reais. E aí a estrangeira, quando tem esse 1 milhão, ela vem aqui e compra um monte, muito mais. Agora uma brasileira para sair, para ir para outro lugar, ele precisa ter muito mais dinheiro do que quem vem de fora para cá. É assim que funciona. Aí o que acontece? Eu compro empresas, cresço, e o Brasil afunda por causa do negócio de moeda podre, moeda vagabunda. Esse é o problema, esse é o tchan do negócio. As pessoas acham que não, por isso que nós somos pobres até então. O dia que nós tivermos uma moeda forte, nós seremos um país rico de fato, um país onde vai ter abundância financeira. Vocês podem ter certeza absoluta disso. E olha que eu não gosto de dar certeza absoluta, hein? Mas nesse caso, matematicamente, eu te dou porque eu sei como é que funciona. Então vamos lá, gente. Então, deu uma subidinha, mas
na paz. Maravilhoso. Hoje as bolsas internacionais, elas estão com leve tendência de queda, está no 0 a 0, 0,2 o DAX, por exemplo, tá bem estável. Mas ele subiu a 13 mil pontos o DAX, gente. Então ele está acima, ele está como se tivesse recuperado qualquer pandemia que podia existir. Só que tem um detalhe, tem um porém. O vírus não acabou, as eleições estão tendo, as muvucas nos países estão tendo, inclusive Portugal vai fazer até um toque de recolher, alguma coisa do gênero. Então, ou seja, as coisas não estão todas lindas, todas perfeitas, todas maravilhosas. Não, gente. Os Estados Unidos, por exemplo, está subindo tudo isso daí. O presidente que ganhou, ele já falou que ele é a favor dos fechamentos. Ele é a oposição do Trump. O Trump fala, tem que abrir tudo, todo mundo voltar a trabalhar. Ele é a oposição, ou seja, o ao contrário, o invertido. Ele vai mandar fechar tudo. Se fecha tudo, o que acontece? Para de vender, para. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa subida que deu, a Bolsa de Valores do Brasil, ele subiu 2,6, ele foi para 103 mil pontos e 500. Subiu um monte. Mas professor, você acha que isso é ruim? Não, ele chegou a bater 105 mil. Ele bateu lá e depois voltou. Mas professor, você acha que isso é ruim? Eu acho isso ótimo, só que sem problemas. Como ainda tem problemas, eu fico meio ressabiado. Eu vi algumas ações disparando, mas subindo um monte. Eu vi umas ações assim subindo estrondosamente, principalmente de turismo. Petrobras subiu um monte, algumas de construção subiu um monte, as de viagens subiu um monte, que tem a ver de coisa, subiu um monte. Mas como que subiu se está fechando de novo, restrição? Como que o turismo vai voltar se está tendo restrição de novo na Europa e tudo mais? Como que o turismo vai voltar não sei se estou entendendo a ilógica. Tudo bem, caíram bastante, precisa repor aquela queda que deu, que foi muito violenta, que foi muito grave, que foi assim, que a gente pode dizer, foi muito forte. Tudo bem, eu entendo, eu estou de acordo, realmente é complicada a situação. Mas subir no estirão igual deu, de 10%, 15%, rapaz, subindo devagarinho, tudo bem, 2%, mais 2%, mais 2%, mais 2%, mas essas daí dão uns picos violentos, ou seja, ela subiu demais. E depois que sobe demais, alguém vai querer pegar os lucros, por exemplo, ou vai falar assim, ó, agora o patamar é esse, não mais aquele. São tendências, e o pessoal gosta de pegar gráfico, então eles vão pegar a tendência e falar, olha, pelo gráfico a tendência é subida. Eu já vi essa cena, mas eu só estou esperando porque teve algumas notícias que eu vou falar ali na frente para vocês sobre o teste de vacina da Anvisa, que pode fazer essas coisas tudo reverter. Vamos lá, gente, dando sequência aqui. Infomoney. Ibovespa sobe 2,6 e vai em seu maior nível desde agosto, com euforia por vacina e após vitória de Biden. Dólar fica estável. Vamos ver aqui. O Ibovespa fechou em forte alta nesta segunda-feira após a eleição do democrata Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos e a notícia de que a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech possui 90% de efetividade contra o coronavírus. Então, isso daí foi a notícia que fez subir, certo? A tal da vacina. Já aconteceu isso lá atrás de novo. Já aconteceu. Os papéis da Boeing subiu 13%, o petróleo avançou 7%, cadê mais? Petrobras subiu 7,84%, vamos ver aqui se tem mais alguma notícia. E aí eles vão falando um monte das linguiceiras aqui, um monte de coiseira aqui. Eu nem vou levar, isso aqui é uma porcaria. Um monte de coisinha aqui. Aí o que acontece? Eles pegaram e falaram que a questão era da vacina, por isso que eles estão todos eufóricos. Só que mesmo tendo coisa de vacina, isso não é a curto prazo, é a médio prazo.
ele não é para o mês seguinte, ele é para daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, se os testes derem todos certo. Porque o que eles fizeram foi o seguinte: eles descobriram e detectaram que a vacina mata o vírus. Muito bem, parabéns. Só que eles ainda não testaram se pode trazer efeitos colaterais. E é esse efeito colateral que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu daqui a pouquinho. Vamos falar já então, né? Passa uma notícia para frente e depois a outra volta. Ainda na Infomone, Anvisa pausa testes da vacina chinesa produzidas em parceria com o Instituto Butantan após evento adverso grave. O Instituto Butantan diz que foi surpreendido pelo anúncio da Anvisa e está disposto a prestar esclarecimentos sobre qualquer efeito adverso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou na noite desta segunda-feira a interrupção do estudo nesta noite de segunda-feira, de ontem. Então não deu para pegar a bolsa, vai pegar a bolsa hoje. Se ela subiu por causa da vacina, ela afunda agora por causa da vacina. Vocês estão vendo como é que o mercado funciona? O mercado funciona assim, é notícia boa, notícia ruim. Por que eles anunciaram a boa e logo em seguida veio uma ruim? Será que eles já sabiam? Cara, olha, eu vou falar para vocês, essa área do mercado financeiro, elas são assim terríveis. Segundo a agência, a produção da vacina chinesa produzida pela farmacêutica Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, foi suspensa após a ocorrência de um evento adverso em um dos voluntários brasileiros que participou dos testes. Após a ocorrência de um evento adverso grave, a Anvisa determinou a interrupção do estudo clínico da vacina Coronavac. O evento ocorrido no dia 29/10 foi comunicado à agência, que decidiu interromper o estudo para avaliar os dados observados até o momento e julgar o risco-benefício da continuidade do estudo. Diz nota da Anvisa publicada às 21h25 desta segunda-feira. Segundo a agência, esse tipo de interrupção é previsto pelas normas da Anvisa e faz parte dos procedimentos de boas práticas clínicas que são esperadas para estudos conduzidos no Brasil. Então, tá aí a notícia que pode acontecer alguma dorzinha de barriga. Vamos lá, dando continuidade aqui nas informações. Infomone ainda. Como ficou a eleição para o Congresso dos Estados Unidos e por que os investidores comemoram, entre aspas, mesmo sem uma definição? Isso daqui a gente já leu sobre ontem, mas ele foi atualizado agora para hoje. E aí o que acontece? O tão importante quanto a eleição presidente, a disputa para o Congresso dos Estados Unidos, era o grande centro das atenções dos investidores. A preocupação estava com a chance da chamada Onda Azul, em que democratas teriam a presidência e também o controle da Câmara dos Representantes e do Senado. Então eles estão falando que pode-se ter uma situação muito boa, onde o presidente pode fazer algumas coisas e ele tendo o controle do país, tanto da Câmara quanto do Senado, as leis e as coisas não trava, não emperra, vai mais rápido, flui com mais rapidez. Isso para o mercado é muito bom e é muito benéfico, certo? Então essa é a situação. Então nós estamos aqui mesclando coisas boas com coisas ruins e eu vou falar uma coisa para você. Dentro disso daqui, estou acompanhando aquelas reclamações do presidente Donald Trump, que perdeu as eleições, mas ainda não foi anunciada a perca dele de forma oficial, porque ainda não terminou-se de apurar todas as urnas. E parece que ele está vendo alguns tipos de indícios, algumas coisas. Pequenos, pouca coisa em questão de volume, mas indícios são indícios. Se você tem uma dúvida e tem uma possibilidade de ter alguma coisa errada, tem que ser investigada, tem que ser analisada e tem que ser verificada. O mesmo deveria acontecer aqui no Brasil. Por exemplo, aquela situação de ter o voto impresso, gente, as pessoas acham que o voto impresso é jogar a urna fora e pegar e ter que fazer o voto na mão. Não é isso não, meu queridinho. O voto impresso, igual dos americanos faz, ele tem um papel
É um papel, um documento, aonde ele pega e faz o seguinte, ele pega e marca igual da loteria, que faz rabisquinho nos desenhos onde você quer. Qual que é o número que você quer? Esse aqui, ó. É esse, é como se estivesse apostando na loteria. Eu tô apostando aí na Mega Sena. Aí você rabisca tudo aquilo lá. Depois daquilo ali, tá ali, você coloca na maquininha, a maquininha lê aquilo, ela mostra pra você o que você votou. Ela fala assim, você votou no Ricardo Minarro para vereador aqui em Campinas? 55156. Não tem esse equipamento, mas de fato esse é meu número aqui para candidatura da cidade de Campinas. Como vereador, se alguém puder me ajudar, eu fico muito feliz. E aí, esse papel ele passa, mostra numa urna eletrônica o seu voto, registra aquilo e aquele papel cai numa urna. Ou seja, se eu quiser fazer uma auditoria por amostra, então eu chego nos colégios e falo assim, mamãe mandou, porque é assim que faz auditoria, tá? Empresas, tá? Eu falo pra vocês porque eu já fiz muito isso daí. A gente pega e fala assim, mamãe mandou, vou pegar essa urna, vou pegar aquela urna e vou pegar aquela outra urna. Deixa eu ver o que saiu lá no eletrônico. Bateu igualzinho que tá aqui nos papéis. Perfeito, a urna tá perfeita e eu fiz a auditoria e não deu problema. Então você vai fazendo por amostras, escolhendo. Mamãe mandou, porque você não faz leitura de todas as urnas. Você pega esporádico uma ou outra, mas você tem um papel para conseguir conferir. Aqui no Brasil, depois que votou, você vai conferir como? Não, sai uma zerésima, mas sai do mesmo equipamento que entrou as informações. Não, mas é o que? Eu não vi a pessoa instalar o programa, porque alguém teve que instalar o programa nos chips, lá nos negócios lá. Eu não vi ninguém instalar isso daí. Quem que instalou? Alguém teve que instalar. Então, essa é a dúvida que fica e a importância de ter o voto impresso. Mas não significa que o voto impresso seja de fato o voto impresso. Certo? Ele é eletrônico com conferência no papel, depositado em uma urna para que pessoas partidos possam fazer as devidas análises. Vamos lá, gente. Dando continuidade aqui. Tem um negócio aqui que tá feia a coisa, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos falar de fora do país, depois eu volto aqui pro Brasil. Poder 360. Presidente do Peru é destituído do cargo pelo Congresso. Ou seja, fizeram um impeachment do presidente da República lá no Peru. Rapaz, isso não é nada bom. Essas coisas trazem uma instabilidade tão grande. Então nós temos vacina, nós temos vizinho com dor de barriga, as ações da Europa que parou de dar uma crescida, tá com uma tendênciazinha, vamos ver como é que ela tá agora. Tá com tendência de queda, menos 0,3. Agora são 7h40, Vamos lá, eu gravo esse horário, vocês veem um pouco mais tarde, né? É óbvio, porque senão não dá tempo, né? É o tempo de eu terminar de gravar, postar e vocês verem. Vamos lá, CNN. A CNN, Bolsonaro diz que não trata de nenhum assunto com Mourão. O presidente da República desmentiu a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão de que ele, Jair Bolsonaro, vai esperar o fim do imbróglio criado por Donald Trump para dar os cumprimentos do Brasil ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. A declaração de Bolsonaro foi dada nesta segunda-feira. Veja bem, o Bolsonaro tem que parar de ficar contrariando as coisas. O Mourão, ele falou para jogar águas quentes, panos lá na situação. Para a mídia parar de ficar, e quando que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai fazer na hora que ele achar que tem que fazer, ele vai esperar a muvuca passar e depois ele vai fazer. Aí vem o Bolsonaro e quebra isso. Não pode fazer isso, meu filho. O senhor já está brigando com o próprio seu vice, que é um general, só porque ele tem uma desenvoltura muito mais eficiente que a sua. Ele vai, ele conversa, ele tem uma postura muito melhor do que a sua. Desculpa dizer, mas é a verdade. Mas o cara tá mexendo na coligada com mal, com o comunismo. Meu filho, não interessa com o que ele tá fazendo, deixa de fazer. Eu tô falando de postura. Tô falando de pessoa saber conversar, postura, de inteligência, como se fosse, porque eu quero um presidente de uma multinacional aqui. Eu quero como se fosse o seguinte: imagine que o presidente da Mercedes tá
assumiu a presidência da República. Eu nunca vi um presidente de uma multinacional toda falando palavrão, eu nunca vi. Tem que ter uma postura. Quando você pega um cargo executivo, porque executivo, todos os chefes de multinacionais são executivos, os diretores de multinacionais são executivos. E quem assume um posto do governo, ele assume um posto do executivo. O termo vem daí. Então tem que ter postura tal como. A gente tem que parar de ficar esse negócio aí, coloca uma pessoa igual a gente, um povão igual a gente, e vai. Não é bem assim que funciona, hein? Não é bem assim que funciona. Eu nunca vi empresas gigantescas fazer um negócio desse. E por que eu vou fazer isso no meu país? Essas coisas que eu fico meio ressabiado, eu não gosto muito não. Gente, pra gente dar o desfecho, o negócio é o seguinte. Apareceu uma listinha aí, rapaz, na internet. Inclusive, gente próxima minha, que pega e publica o negócio com o meu nome falando que eu tô recebendo o auxílio. Primeira situação é o seguinte: o auxílio é para auxiliar na queda de faturamento do microempreendedor individual e autônomo. Eu tenho uma microempresa individual, eu tenho um MEI. Muito bem, então ele é para repor a queda do faturamento, ele não é para pobre. Para pobre é Bolsa Família, que também teve um reajuste incluído no auxílio. Certo? Muito bem. O Simples Nacional também recebeu auxílio. Quem é empresário, tem bastante funcionário, também recebeu auxílio. Porque o auxílio não é para pobre, é para dar sustentação para as empresas. Eu tenho um CNPJ. E aí, o que acontece? Então você tem lá por causa do faturamento. Então o Simples Nacional, ele teve extensão do pagamento de impostos. Não precisou pagar imposto. Vai pagar o imposto lá na frente. E do auxílio para aqueles que receberam e depois teve uma melhora do faturamento, pode devolver e podia devolver porque passou das regrinhas do governo. E foi o que eu fiz. Eu peguei e devolvi 100%, porque quando surgiu o negócio, meu faturamento estava zero. Eu fiz vídeos aqui, zero. Então eu peguei o empréstimo do governo e quando eu tive faturamento, que não foi com a minha MEI, foi comprando e vendendo ações no mercado, eu tive uma receita, um faturamento, um salário que fez com que eu saísse daquela situação. E eu, então, como sou contador, em vez de eu esperar virar o ano para assim fazer ou pagar no imposto de renda, eu antecipei a devolução do pagamento. Só que é o seguinte, o governo não apura o negócio. Sai meu nome lá, as pessoas acham que eu estou abusando. Mas, professor, seu patrimônio está lá declarado 400 mil, não sei quantos mil, não sei o que lá, não sei o que. Sim, eu faço em conjunto com a minha esposa. Tanto é que eu declaro lá, o veículo que está declarado lá, está no nome da patroa. Metade do dinheiro que está lá é da patroa, só que está declarado no meu imposto de renda porque a conta é conjunta e ela está como dependente minha, porque ela também não trabalha. Tem o meu filho dependente meu, porque também não está lá, tá pequenininho. Então o que acontece? As pessoas pegam, olham uma coisa sem analisar, sem perguntar, sem fazer, já saem tacando pedra. A culpa não é minha se o governo não tirou o negócio. Eu tinha um benefício que foi cedido para tudo quanto que é empresas, de poder utilizar ou receber um auxílio, ele me auxiliou, depois que me auxiliou, eu devolvi, é um auxílio. É assim que funciona, meu Deus do céu. Tá escrito na lei. Eu não fugi nada da lei. Tá tudo bonitinho. Eu olhei meu imposto de renda 2018. Não tinha a regra de cima de 300 mil, que eles estão alegando agora que tem. Porque agora, na segunda fase, mudou-se para os 300 mil de rendimento, que não podia ter de patrimônio acima de 300 mil.
E olha que se dividir o patrimônio meu e da minha esposa, se eu, ao invés de ter conta conjunta, se eu tivesse conta individual, a minha e a dela, e o dinheiro dela com ela e não comigo, eu nem imposto de renda precisava declarar. Nem precisava fazer. Ninguém ia saber o que eu tenho, deixar de ter e tudo mais. Engraçado, né? Quando a gente faz a coisa tudo certinha, parece que é onde pega e bate em cima da gente. O povo pega os negócios e quer, ele pega uma coisa certa e quer transformar numa coisa errada. Então, gente, toma muito cuidado com essas coisas, de tacar pedra. Eu tô vendo muito ser humano saindo, ele pega um negócio e taca pedra. O ser humano não pergunta o que é, não faz. Gente, os ensinamentos de Cristo já era. Não julgais para não ser julgado, que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Não. E quem me acusou e quem publicou tem empresa Simples Nacional, recebeu esse auxílio do governo, que é prorrogação do imposto, e veio falar de mim, porque eu tenho renda, que eu tenho patrimônio, não é que é renda, eu tenho patrimônio. Olha, a coisa precisa ser muito bem analisada e muito bem vista. Inclusive a própria televisão fica fazendo fomentação assim para a tal da falsa moralidade. Agora, uma pessoa que tem emprego, que recebe 15 mil por mês, que recebe não sei o que, funcionário público, sei lá, não sei o que, e receber isso, aí é sacanagem. Meu filho, eu não tenho carteira, minha carteira está sem registro já faz anos. Eu não tenho salário fixo. Se eu vender curso, eu tenho dinheiro. Se eu não vender curso, eu não tenho. Se o YouTube me der patrocínio, eu tenho dinheiro. Se não vender, eu não tenho. Se as pessoas me fizer doação, eu tenho dinheiro. Se não fizer, eu não tenho. E aí eu peguei uma reserva que eu tinha do dinheiro que eu vendi a casa, que eu estou esperando vender o apartamento, que eu já falei. Tá até escrito lá. Para que eu junte um com o outro para transformar num outro imóvel, porque eu tenho que sair da onde eu estou, porque onde eu estou tem um monte de escadaria, estamos tudo ficando velho, problema de joelho. Então, só por fazer um movimento, só por fazer uma coisa certa, você já está sendo condenado e tudo mais. Mas graças a Deus, as ações subiram muito, eu consegui ter um rendimento, graças a Deus, porque se eu dependesse do YouTube eu estava assim, lascado. E passou o meu faturamento, eu devolvi o dinheiro para o governo e tudo mais. Graças a Deus, que o governo ajude outros irmãos, porque ele me ajudou muito durante esse período. Mas professor, você não precisava. Claro que eu precisava. Mas professor, esse dinheiro que você estava lá era dinheiro, você tinha dinheiro, tem gente que não tem dinheiro. Meu filho, eu sou um cidadão e dentro das regras eu estava lá. É um auxílio para minha empresinha, para minha microempresa, para o meu CNPJ. Eu sou uma pessoa jurídica. São pessoas separadas. Pessoa jurídica e pessoa física. Não pode ficar misturando. As pessoas misturam, mas não pode. Eu sou contador, eu brigo com isso. Com todos os meus clientes. E aí você vê tudo coisa. Misturando tudo. As pessoas pegam alhos com bugalhos, junta tudo, joga numa... Porque está em época de eleição, então quanto mais denegrir a imagem, melhor é. Porque depois acerta lá na frente. Aí depois já aconteceu todas as coisas e como é que faz? Então tem que tomar um cuidado, gente, para não tacar pedra nos outros. Procure saber exatamente o que é ou deixou de ser. Tem gente também que teve o nome usado sem saber. E se naquela lista que mostrou tem uma pessoa que nem sabia que alguém tinha usado o negócio dela lá e tá lá? Cara, tem que tomar cuidado. Parem de ficar tacando pedra nas pessoas sem saber. Vamos estudar, que a melhor maneira de se resolver as coisas, de fazer a coisa mais certa, mais correta, é estudando. Jamais a verdade absoluta, tá, gente? Que Deus nos abençoe, que nessas eleições Deus possa nos abençoar e que aqui em Campinas eu possa ter bastante pessoas que possam nos ajudar, porque a responsabilidade vai ser enorme e seja o que Deus quiser e que Ele queira. Amém. Abraço, forte abraço, namastê.